Esta é a palavra do Senhor. Aleluia. Aqui nós vamos fazer uma continuação. Quando nós fizemos a introdução desse livro, dissemos que esse livro era um pacote de 2 capítulos, essa porção, não é? Que era o primeiro e o segundo. Então, gastamos um bom tempo na primeira porção, não é? Que a primeira porção é bem clara. É sério que dissemos na introdução também que não se conhece, ou se desconhece o escritor do livro e suspeita-se a audiência. Eu quero dizer, as duas coisas não estão bem claras. Mas o que importa é que a mensagem vem de Deus. Isso aí nós temos certeza, não temos problemas com. E depois, é claro também que a audiência eram cristãos judeus. Cristãos judeus são pessoas que eram conhecedoras de pelo menos 5 livros de Moisés e na verdade haviam aceito a nova fé, que é a fé em Jesus Cristo. Isso aí também não tem nenhuma objeção, está claro. Porque, e também mostra-se que o próprio escritor era uma pessoa também judia, uma pessoa que era conhecedora da matéria, conhecia o Velho Testamento e ainda tinha tido encontro com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Então, suspeitas são muitas que não nos importam ir nos detalhes, que só vai nos gastar tempo, mas na verdade ainda se desconhece o escritor do livro. Aleluia. Então, a primeira porção, na verdade, faz a exaltação da pessoa do Senhor Jesus. Amém? Da pessoa do Senhor Jesus. Porque ele diz que no passado, Deus falou com os nossos antepassados de várias maneiras. E o fez por intermédio dos profetas. E depois ele diz, mas nestes últimos tempos, ele fala conosco por meio do seu Filho, Jesus. E depois ele diz, Jesus é o esplendor da glória de Deus. É a expressão exata de quem Deus é. E depois ele diz, é por meio de Jesus, por meio da palavra dele, que sustenta todas as coisas. E depois ele diz, depois de ele ter terminado a purificação, ele sentou à direita do Pai, aonde recebeu o nome que está acima de todos os nomes. E esse nome é acima do nome dos anjos. E depois o que segue diz que, assim como está referenciado, que a quem dos anjos Deus disse, você é meu filho, e hoje eu te gerei, sente à minha direita. E depois vira e diz que quanto aos anjos, ele disse que eles são espíritos ministradores a serviço daqueles que vão herdar a salvação. Eles são labaredas de fogo. Essa é a primeira porção toda, que já apenas eu recitei. Então aqui qual é o ponto aqui? Ele nos mostra a identidade superior de Jesus. Uma maneira nova de se comunicar conosco. Que essa maneira nova, essa maneira qual? Nova, nos dá melhor posição em comparação àqueles que outrora falaram com Deus. Porque eles falaram com Deus por intermédio do intermediário, que era o profeta. E na introdução nós fizemos claro para todo mundo que a razão desse escritor a trazer essa pregação é que esses irmãos estavam a sofrer perseguição. E alguns deles consideravam a possibilidade de voltar ao judaísmo. Porque eles eram judeus, saíram do judaísmo para o cristianismo. Então, por causa da opressão, que quem estava a praticar o judaísmo não era perseguido, não era oprimido, era melhor cultuar Deus, não é? Mas não tem perseguição nenhuma. E a perseguição, na verdade, é meio igual à perseguição que sofreu no tempo de Jesus. Que no tempo de Jesus, devia dizer César é o rei, César é Deus. Então, aqueles que acreditam em Jesus diziam que Jesus é o rei, Jesus é Deus, não César. E isso aí cobrava a vida deles. Eles deviam morrer se professassem que Jesus é Deus, ao invés de César. Então, esses irmãos, alguns deles estão a considerar, para eu viver, é preferível eu não professar César como Deus e continuar no judaísmo. Então, ele escreve para tentar lhes mostrar a vantagem que se tem em ir a Deus por intermédio de Jesus. A vantagem que se tem em comunicar-se com Deus por intermédio de Jesus. A vantagem que se tem. Amém. 2. Havia uma outra heresia filosófica que fazia uma espécie de uma hierarquia. Que Deus é uma pessoa bem remota, uma pessoa que está bem longe. Que para ir ter com Deus, você deveria ir ter com alguém. Ir ter com um anjo. Ir por intermédio de alguém. E eles até
contavam as escrituras sagradas ao dizer que para ir ter com Deus, você deveria ir ter com Arão, que Arão vai ter com Moisés, que Moisés vai ter com Deus. E fazia sentido, não é? Filósofos que nem Malta, um senhor famoso na ciência, Filo, ele acreditava nisso aqui. E é com base nos filósofos iguais a Filo que o catolicismo também está estabelecido. O catolicismo estabelece que para ter com Deus, você tem que ter com Maria. Vai ter com a mãe dele vai ter com o filho. E depois você vai ter o teu milagre acontecer, não é? Isso aqui era uma filosofia daquela altura. Que as pessoas eram obrigadas a acreditar nisso aqui. E é aqui onde entra também a crença dos anjos. Que Paulo, quando escreve Colossenses, também combatia a mesma filosofia. Que as pessoas acreditavam, cultuavam anjos. Anjos são pessoas que carregam mensagem para Deus. São pessoas que nos ligam a Deus. Essa é a mentalidade que eles tinham. E quando explicam isso aqui, é bem lógico, mas é mentira. Amém? É bem lógico, mas é o quê? Porque eles dão anjos superioridade. Fazem dos anjos seres superiores. Fazem de anjos seres como objeto de culto. Que nós vamos ter que cultuar os anjos. Aleluia. Mas na verdade nós não devemos cultuar os anjos. Nós devemos cultuar a Deus. Somente a Deus nós devemos o nosso culto. Aleluia. Nós devemos cultuar apenas a quem? A Deus. Então ele escreve para tentar lhes fazer ver que não é os anjos que nós devemos cultuar. Não é por meio de anjos que eu tenho que falar com Deus. É por meio do seu Filho Jesus. Tem um novo caminho que foi aberto. Esse caminho por intermédio da pessoa de Jesus. E essa descrição toda que nós fizemos de Jesus é essa descrição que nos faz estar com Deus. Mas o importante aqui é entender como é que nós vamos a Deus por intermédio de Jesus. Porque ele completou a obra da purificação. O que nos separa nós de Deus? É o pecado, não é? E quando ele completou a obra da purificação, o que Jesus fez? Ele eliminou a barreira que me impedia de eu ter com Deus. Amém? É por isso que no Velho Testamento dizia assim, quem vê Deus morre. Mas no Novo Testamento dizemos quem vê Deus vive. Aleluia. Por que o Velho Testamento dizia que quem vê Deus morre? É por causa do pecado. Pecador não pode ver Deus. O salário do pecado é a morte. Aleluia. Então, mas agora, alguém que teve que morrer a morte que eu deveria morrer. Alguém que João Batista lhe chama Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. Esse alguém que depois de completar a obra da purificação, ele abriu porta para mim. Amém? Ele abriu porta para eu não precisar de ninguém ser intermediário para eu ter encontro com Deus. A porta para ir para Deus está aberta. Aleluia. Esse alguém que depois de ter completado a obra, eu tenho a realização ou a descoberta de que os anjos são meus servos. Aleluia. Então, depois de explicar essa conversa, Deus diz por isso. Quando alguém diz por isso, ele deu uma certa informação e depois quer expandir. Quero te dizer uma coisa. Na verdade, toda aquela afirmação que ele fez é querer te dizer uma coisa a você. Querer te passar uma coisa a você. É por isso que diz, por isso. Eu sou da província de Inhambane, concretamente em Funhaloro. Por isso eu como alface corrado. Entenderam, não é? Me entendem, não é? A razão de eu te dizer a minha origem é que queria te fazer ver a minha prática. Por que eu faço aquilo que eu faço? Essa é a razão da colocação dessa palavra, por isso. Amém? Por isso. Então, aqui no por isso, ele diz por isso, é fundamental que prestemos atenção. É fundamental que se preste atenção. É fundamental que se abra a vista. É fundamental que se leve a sério. É fundamental que se apegue a isto. Me entende, não é? E depois fala da mensagem que a eles fora passado. Me entende, não é? Diz que ainda que a mensagem, ou ainda que as verdades que foram passadas a eles, foram passadas por anjos, tinham algum impacto. Isso aqui nós fizemos um comentário que não significa que a maneira que Deus usou no passado para falar com eles era errada. Só que é uma maneira que foi apontada para um certo tempo. Serviu para aquele tempo.
Posso fazer uma parafrase de novo aqui? Aquilo ali era útil, era o correto para aquele tempo. Me entende, não é? Então, essa escritura está dizendo que por isso é fundamental. Porque, se nós formos sinceros, como é que a lei de Moisés foi dada? O que a escritura diz? Como é que a lei chegou até Moisés? A escritura nos garante que foi por intermédio de anjos. Atos 7:53, podes ler isso aí? Gálatas também tem 3:19, tem isso aí. Que a lei, na verdade, foi trazida até Moisés por intermédio de anjos. Se não tivéssemos esses versos aí, teremos dificuldade de ter o entendimento de como é que esse Senhor recebeu a lei. Amém? Então, e todos os judeus acreditam nisso aqui, que os anjos são fundamentais, porque são eles os custódios, ou são eles os emissários da lei. A lei foi ditada. A expressão usada na igreja de ver que os anjos ditaram, Moisés ficou com caneta e caderno, e os anjos ditaram ele escrever. É importante entender isso, que os anjos fizeram o quê? Ditaram Moisés escrever a lei. A lei foi ditada pelos anjos. Se a lei que foi ditada pelos anjos era real, era obedecida na eficiência, se a lei amarrava, se a lei condenasse alguém não fazer aquilo que devia fazer, a lei condenava, a lei cobrava, a lei amarrava, quanto mais a mensagem trazida por Jesus. Aqui ele está trazendo uma comparação. Que a lei ditada por Moisés disse, não faz isso, a pessoa fizer, lhe puniam. Quanto mais nós negligenciarmos a salvação. Quanto mais nós negarmos a verdade. Quanto nós negarmos a verdade. Quanto nós voltarmos para trás. Para voltar para trás, você tem que negar a posição onde você está. Tem que desistir de onde você está. Se eu estou parado aqui, para eu voltar para trás, eu desisto de continuar, não é? E volto para trás. Ele está dizendo, quanto mais, se lá é um anjo que veio. Por que ele diz que é um anjo que veio? Ele já estabeleceu que o anjo é inferior a Jesus. O anjo é o quê? É inferior. Se aquele que foi trazido com o inferior conseguia determinar que você fosse punido, fosse castigado, quanto mais aquilo que é trazido pelo próprio dono. Aquilo que é trazido pelo superior. Se aquilo que o empregado trouxer amarra, quanto mais aquilo que o dono trouxer. Se o empregado é perigoso, quanto mais o dono. Não sei se estou falando assim. O empregado ditou uma coisa que quando você não cumpre aquela coisa, você é punido. Quanto mais quando o dono fala contigo. O dono não dita. Vem falar com quem? Contigo. Quanto mais. E depois, ele diz que essa mensagem que nós temos, essa mensagem que você tem que se apegar, tem que prestar atenção, tem que caminhar nela. Essa mensagem foi proclamada pelo próprio Senhor. Foi proclamada por quê? Então, aqui, ele está falando dos judeus que receberam a lei, que obedeceram a lei ao escrutínio, que não se desviaram da lei, deviam ser prudentes, deviam caminhar passo a passo, segundo aquilo que está prescrito. Se eles obedecessem, eles serão abençoados, eles serão favorecidos. Êxodo 19 diz, se me obedecer, se prestares atenção à minha lei, se apegar à minha lei, vocês serão minha nação santa, vocês serão o meu tesouro. Apesar de todo mundo ser meu, mas quanto a vocês que me obedecem, vocês serão o meu tesouro pessoal, serão meus escolhidos. Se a lei que foi ditada pelos anjos dava esse privilégio a alguém de estar no coração de Deus, ser amassado do olho de Deus, quanto mais a palavra proclamada pelo próprio Senhor direto. Porque ali tem intermediário, é Moisés que é o anjo que ditou a Moisés. Moisés veio dizer a nós. E eles obedeceram. Agora é o próprio Senhor que vem direto ter contigo. E o que se fará a uma pessoa que negar isso aí, negar essa palavra? Qual é o castigo que terá essa pessoa? Quão doloroso será o castigo dessa pessoa que negar a verdade? Aleluia.
E depois ele diz que essa mensagem foi proclamada ou proferida a nós por intermédio do Senhor Jesus, não é? Aleluia. Amém. Ele fala da mensagem que foi falada a nós por intermédio do Senhor Jesus, não é? Que aqui tem um outro verso que diz que ele, o escritor, recebeu a mensagem daqueles que ouviram do Senhor Jesus. É por causa disso aí que muitos não acreditam que seja Paulo que escreveu essa carta. Por Paulo se iguala àqueles que ouviram a mensagem diretamente do Senhor Jesus. Paulo, quando escreve, diz: eu não aprendi de ninguém. Eu tive encontro com o próprio Senhor Jesus. Então esse verso está dizendo que o escritor desse livro aqui, na verdade, recebeu a mensagem de mal daqueles Pedro, João, que estiveram cara a cara com o Senhor Jesus. Ele não é testemunha ocular. Ele ouviu daqueles que ouviram. Me entende, não é? Então isso aqui é um hint para dizer que na verdade não foi ele daquela linhagem ali. Não é Paulo. Paulo diz que ele e Pedro são iguais. O Pedro falou com Jesus, Paulo falou com Jesus. Estamos juntos, né? Está claro isso aqui? Aleluia. Mas está dizendo que na verdade o Senhor Jesus proclamou a mensagem. E aqueles que ouviram a mensagem também proclamaram a mensagem. Aleluia. O que quer dizer, amado irmão, você tem que receber a mensagem de Jesus e ser capaz de proclamar essa mensagem aos outros. Tem que levar a sério a mensagem. É aqui estamos a dizer da vida de José. Que José nunca ressentiu na vida. Nunca reclamou ou murmurar na vida. Apesar de estar sujeito a condições amargas, a situações que doíam. Mas o segredo de José estava no conhecimento da palavra. Estava no prestar atenção da mensagem. Aquilo que está a dizer esse escritor, prestar atenção. Que há perseguição aqui, há atritos aqui, há opressões aqui, mas você não precisa se focar nas opressões. Tem que se focar naquilo que Deus disse de ti. Esse é o segredo da vitória. Quando você fixar a tua vista no problema, você vai ser levado pelo problema. O problema vai ser maior para ti. Quando você medita na situação, a situação amplifica-se. Então você tem que meditar na palavra. Quando você se apega à palavra te chama de bem-aventurado. Pastor, já não está funcionando. Tem uma coisa que você não está fazendo correto. Presta atenção na palavra de Deus. Pastor, estão a me perseguir. Pastor, lá no serviço não está a animar. Pastor, aqueles meus colegas. Pastor, aquele meu chefe. Pastor, estou a te ouvir o que você está dizendo. Mas eu tenho uma boa nova. O escritor de Hebreus está dizendo a esses perseguidos prestar atenção à palavra de Jesus. Prestar a palavra, prestar atenção. Esse prestar atenção aqui tem a ver com meditar, comer, abraçar, caminhar nessa palavra aqui. Me entende, não é? Não é porque está boa a coisa, não é porque anima, não é porque não anima, não é porque os outros, o ambiente é favorável. Tem aqueles que meditam na palavra quando o ambiente é favorável. Tem aqueles que podem se apegar na palavra quando tudo está bem, quando tudo vai de acordo com aquilo que eu quero. Não. Não importa o que acontece, se apega à palavra de Deus. Essa é a chave. Você tem que prestar atenção à palavra. Aleluia! Essa palavra proclamada a ti, você tem que prestar atenção nela. Porque ela tem impacto. Até aquela que foi de uma maneira indireta teve o impacto que teve. Quanto mais essa aqui que temos o acesso direto, qual é o impacto que vai ter? É glorioso, é glamouroso. Nós temos que abraçar a palavra de Deus. Aleluia! Temos que fazer o quê? E depois, aqui mesmo, ele diz que essa palavra proferida pelo Senhor, recebida daqueles de primeira mão, depois proclamada a ele, essa palavra é acompanhada de sinais e prodígios. É acompanhada de milagres. Não é só uma palavra vazia. Isaías escreve, a palavra de Deus é igual a chuva, que nunca cai e faltar de molhar o chão. Onde choveu, não é? Onde choveu, não é? É por isso que o chão está molhado. Quando a palavra de Deus é falada, ela molha o chão.
E depois ele diz, quando ele fala uma palavra, nunca volta para ele vazia. Quer dizer, a palavra completa o seu propósito. Então, quando a palavra é proclamada, ela é acompanhada de sinais e prodígios. Numa maneira de dizer, toda pessoa que presta atenção à palavra, toda a pessoa que se apega à palavra, sinais e prodígios lhe seguem. Ai, não ouviram? A pessoa que presta atenção à palavra, a pessoa que se apega à palavra, caminha na palavra, come da palavra, sinais e prodígios lhe seguem. Testemunha. Algumas das vezes diz, a mensagem proferida era testemunhada, era acompanhada, era justificada, era mostrada por sinais e prodígios. É importante o prestar atenção à palavra. É importante o se apegar à palavra. Amado, você tem que procurar saber, em qualquer seja a circunstância, qual é a versão de Deus de ti. Por quê? O que você não entende é o que? A circunstância não veio atrás. Veio atrás da palavra que Deus te disse. Não era ti, você não é importante para o diabo. É importante aquilo que Deus te disse. É por isso que temos aquela parábola no livro de Marcos 4, não é? O diabo vem levar o quê? A semente. Rouba a palavra. Porque é a palavra que te estabelece. É a palavra que vai te levar ao teu destino, aquilo que Deus te destinou. É a palavra.